O vídeo de hoje pode te livrar de sair correndo para uma emergência pediátrica por acidente com a sua criança. Eu sou a doutora Ana, pediatra, e hoje nós vamos falar sobre prevenção de acidentes. Vamos lá? Eu vou te guiar cômodo por cômodo como você pode melhorar a logística para evitar esses acidentes. Vamos começar pela cozinha. O ideal é que nenhuma criança tenha acesso livre pela cozinha. Existem até algumas gradinhas que separam a cozinha do restante dos cômodos da casa que você pode utilizar. O que precisa chamar sua atenção na cozinha? A primeira coisa, facas, pratos sempre tem que estar em armários mais altos ou pelo menos com uma travinha na gaveta para que as crianças não tenham acesso muito fácil. Com relação ao fogão, o ideal é que você use as bocas mais de trás do fogão e sempre com a alça da panela para o lado de dentro. Assim você evita que a sua criança bata a mão naquele lugar e sofra uma queimadura. É importante também, caso você esteja usando o forno do seu fogão, que a sua criança não esteja ali, porque na maioria das vezes ela vai se encostar e isso pode acabar queimando ela. Lembra, a pele das crianças é mais sensível e isso as torna mais suscetíveis a queimaduras graves. Um detalhe importante, evite toalhas de mesa muito compridas. A criança pode puxar e derrubar tudo aquilo que tem em cima dela. Mudando de cômodo, a gente tem a despensa e ali os maiores vilões são os produtos de limpeza. Por quê? Primeiro, porque geralmente as embalagens são muito atrativas, algumas delas até parecem embalagem de alimentos e a criança pode acabar acidentalmente tomando aquilo ou passando no olho ou no corpo, gerando sintomas graves e consequências graves. Outra dica também aqui é que você não troque o produto de embalagem. Como assim? Você não pega, por exemplo, a soda ou a água sanitária e coloca numa embalagem de refrigerante ou de iogurte. Não precisa confundir a criança e facilitar esse acesso. Outro ponto é que esses produtos precisam estar em armários altos e trancados. Não subestime a capacidade do seu filho de conseguir acessar até coisas mais altas. Por isso, sempre tranque esse armário. Outro ponto importante sobre os produtos de limpeza é que quando você for usar, não deixe ele aberto pela casa. Às vezes, em questão de segundos, seu filho vai lá e vira um vidro de soda ou vira um vidro de desinfetante e isso pode causar consequências graves. O contato com a soda, por exemplo, pode causar lesões no esôfago, pode causar cegueira se cair no olho. Então tudo isso traz um risco muito grande e de algumas vezes de maneira irreversível. Mudando de cômodo, mas por ali ainda, a gente tem os remédios. Remédios também são grandes causas de intoxicação exógena, que é quando a gente pega um outro produto e ingere, isso causa um sintoma grave ou que pelo menos precise de observação na emergência pediátrica. Então, remédio, mesmo aquele remédio que você toma todo dia, sempre tem que estar em lugar alto, de preferência numa caixa, guardada, trancada. Criança só não toma o próprio remédio. O remédio do adulto, todos eles querem tomar. Então não deixa, às vezes eles parecem com balinha, ou às vezes eles são curiosos, tá na natureza deles. E eles são curiosos, não calculam as coisas bem quando eles são mais novos. Então eles vão ingerir e isso pode trazer sintomas graves. Indo para o próximo cômodo, a gente tem o banheiro. No banheiro, o grande problema aqui é a água. O que acontece? Não existe uma quantidade mínima segura. A criança pode se afogar em qualquer quantidade de água. Então, usou a banheira, esvazie imediatamente. Isso também vale para baldes. Quando você está limpando, qualquer tanto de água, a criança pode tombar. E aí, se ela cai de cara na água, a cabecinha dela é proporcionalmente maior do que o corpo. Então, ela não consegue ter o impulso de voltar. E às vezes, 1, 2, 5 minutos podem ser fatais nessa idade. Ainda no banheiro, nós temos os tapetes. É importante que eles sejam antiderrapantes, principalmente porque é um ambiente molhado. Isso facilita com que a criança escorregue e aí ela pode bater a cabeça numa quina, no vaso. Isso pode gerar cortes que levam a suturas, traumatismo e algumas vezes até um maior tempo de avaliação no pronto-socorro. No banheiro, a gente também tem os produtos de higiene pessoal. Pasta de dente, shampoo, condicionador, perfume, itens de maquiagem, tudo isso não pode estar ao alcance do seu filho para evitar que ele ingira ou também passe no olho, coloque no nariz. Novamente, não subestime a capacidade de seu filho de criar formas novas de uso para alguns produtos. Mudando de cômodo, a gente tem a sala. Na sala, os tapetes também merecem atenção. Assim como no banheiro, eles podem escorregar. E aí na sala a gente tem mesa, aparador de móveis, sofá, todos esses têm quinas.
então a criança pode bater a cabecinha na quina e acabar causando um corte. O ideal é que onde tem a quina você tenha um protetor. É como se fosse uma espuminha mesmo, que você coloca ali e evita um contato direto da criança caso ela caia. Não só na sala, mas também nos quartos, na cozinha, todos esses locais têm tomadas e é importante que você use protetor de tomadas. A criança já nasce com o instintinho e o dedinho vai direto no buraquinho da tomada. Então o ideal é que você compre esses protetores para a gente evitar acidentes. Outro fator importante que também tem em todos esses cômodos são as janelas, e se você mora em apartamento, todos eles merecem, precisam ter uma tela de proteção. Novamente, mas ele nunca entra nesse cômodo. Nada impede que ele entre um dia que você não está prestando muita atenção naquele momento e um acidente aconteça. Falando no quarto, é importante, principalmente para os bebês, que você tenha um berço seguro. O que é isso? É um berço sem muito penduricalho, sem aqueles kit berços, almofada, lençol. Por quê? O neném, ele não tem muita destreza, ele está aprendendo a rolar, a se movimentar. E algumas vezes ele pode virar e acabar se asfixiando com um travesseiro, porque ele literalmente vai colocar o narizinho ali e às vezes não vai conseguir sair, ou um pano, tudo isso. É importante então, o que tem que ter no berço? O colchão, idealmente, se você for usar lençol, você amarra ele na parte de baixo do colchão para que ele não se solte. Uma alternativa são os sacos de dormir. Eles deixam os bracinhos do seu filho mais restrito e eles não correm o risco de se soltar do colchão e a criança acabar se asfixiando. Uma outra coisa no quarto que merece sua atenção são as babás eletrônicas. Algumas babás eletrônicas têm fios maiores e aí você coloca ela ali pertinho do berço do neném ou às vezes até dentro do berço e ele pode acabar se enrolando ali nesse fio, aí ele enrola o pescoço, enrola a perninha e isso pode machucar ou até causar um acidente fatal. Por fim, mudando ali para a área externa da casa, é importante que você cuide da piscina. Se sua casa tem piscina, a primeira coisa é, criança não fica sozinha na piscina, mas a piscina precisa ter uma proteção. Às vezes a gente pensa nas lonas, só que dependendo de como for a lona que você colocou aí na sua piscina, a criança pode cair entre a lona e a água e ela não vai conseguir se soltar. Então, a partir dos 6 meses, se você tem piscina em casa, você já tem que colocar seu filho na natação. O ideal é que a piscina da sua casa seja protegida por um portão, que tenha uma parede, uma grade mesmo que divida, que ela não consiga acessar livremente. Hoje a gente já tem algumas maneiras de proteger a piscina mais moderna, a gente tem alguns tablados ou até umas lonas muito fixas que você não consegue ter esse espaço. Todas essas são opções. É importante também você ter cuidado com o portão da sua casa, principalmente se o portão for eletrônico, porque algumas vezes a gente acaba trocando do modo eletrônico para o modo manual. E nesse modo manual, às vezes acontece do portão literalmente cair. E aí a criança está brincando de bola, corre, esbarra no portão e ele pode acabar caindo e causando acidentes graves. Se você tem cachorro, é importante que você fique de olho no potinho de água dele, porque a lógica é a mesma da banheira e do balde que a gente explicou. Nenhum tanto de água é seguro para a criança. Existem cachorros também que têm correntes, então é importante que isso não fique solto e livre para o seu filho. E com relação à convivência com o cachorro, o que é importante a gente entender? O cachorro é um animal, ele não vai ter um raciocínio tão complexo e ele vive por instinto. Então, se o seu filho é muito pequeno, pode ser que ele não saiba interagir com o cachorro de maneira adequada. Então, ele vai puxar rabo, vai puxar bigode, às vezes vai puxar as orelhas, subir em cima. E se seu cachorro não tolerar isso muito bem, até porque não é uma coisa fácil de ser tolerada para um animal, pode acontecer um acidente. Então ele pode morder e dependendo do tamanho do seu cachorro, as mordidas podem ser potentes. Eu já tive casos de pacientes que o cachorro mordeu a cabecinha e perfurou o crânio. Então é importante que se você tem um animal de estimação, você vigie sempre a interação do seu filho com esse animal. Eu sei que parece muita coisa e de fato é, mas o exercício é você ir para cada cômodo da sua casa e olhando aquilo que pode ser ajustado. Lembre-se, o cuidado com seu filho é fundamental e parte disso é a prevenção de acidentes. Se esse vídeo foi útil para você, curte, se inscreve no canal e compartilha com outras famílias que também podem aproveitar essa informação. Até a próxima!